Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Antes da gente ir para a mensagem, queria só reconhecer aí, temos umas visitas hoje aí. Tem um pessoal do Rio de Janeiro que veio para cá passar a semana aí, uns ministros de música, pessoal também aí de alguns pastores pela Convenção Batista. Cadê o pessoal? Tá por aí, não? Tá por aí? Não estão? Não estão? Eu não estou vendo? Estão aí? Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Ou só foi alarme falso só mesmo aí? Pegadinha pro pastor. Tá aqui, obrigado, gente. Pô, o pessoal achei que você me deixar no vácuo aqui já, né? Deus abençoe vocês. Acho que o pessoal tá meio misturado aí também, qualquer coisa. Se vocês precisarem da gente, tudo é do reino, nada tem custo aí. A gente está aí para abençoar vocês também. Vocês já foram abençoados essa semana. Se precisarem de mais alguma coisa aqui da juventude, fiquem à vontade também. A gente pode conversar depois, tá bom, gente? Que Deus abençoe aí cada um de vocês. Queria também citar aí só, a gente está hoje, pedir para ficar em pé. Tem um lutador do UFC aqui hoje, gente, aí também. Um irmão nosso, o Luan Chagas, está por aí também, não? Ali atrás do fundo. Léo, dá uma salva de palmas aí pro Luan. Luan, que Deus te abençoe muito. Está aqui em oração por você também. Se você precisar da gente, pode contar de verdade. Tudo nosso aqui. Tudo do reino do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe muito lá na luta também. Sei que a próxima é bem especial aí para ti também. Conta com as nossas orações lá também. Amém? Deus te abençoe. Gente, nós temos conversado já há algumas semanas sobre a Semana de Avivamento, que vai rolar na última semana de julho aqui em Curitiba, e tem sido um evento que é um desafio para nós pastores, para a igreja da cidade de Curitiba, e nós acreditamos que esse ano, com um culto lá na Arena da Baixada, lá no estádio para 40 mil pessoas, vai ser um marco na nossa cidade. Nós já vendemos cerca de 9 mil ingressos, tá? Falta só 31. É que eu sou muito positivista, entendeu? Então o negócio é mais fácil. Mas queria pedir tua ajuda, primeiro em oração por esse evento. Nós queremos muito que esse evento seja um marco na cidade. Nós temos várias ações sociais que vão acontecer nesse dia também, e vamos presentear a prefeitura da cidade com essas ações. Mas além disso, para que seja uma noite de salvação de verdade, por isso eu queria te desafiar a não só comprar um convite para você, que é R$10, tá? Ninguém vai na arena por R$10, gente. A gente só está cobrando para cobrir os custos do evento, só por isso, não visa lucro, não visa nada, tá? Mas desafiar você a levar um amigo teu, quem sabe mais amigos. O evento lá, os portões abrem às 14h, não é lugar marcado por ordem de chegada, tá? E no convite vai estar lá às 18h, começa o evento. Essa é para a galera que não é de igreja. Se você quiser chegar mais cedo, a gente já vai ter algumas programações para a galera que já é de igreja a partir das 3h, tá? Mas você vai levar um amigo teu, guarda um lugar para ele, fala para ele chegar um pouquinho depois lá, não tem problema. A gente está levantando voluntários e promotores do evento para ajudar a gente, tanto a divulgar, mas eu preciso da tua ajuda. Talvez você tenha recebido, você que é líder de célula, supervisor, você com certeza recebeu essa semana alguma mensagem de alguns pastores aqui da igreja para você se cadastrar como promotor desse evento, para você ajudar a gente a distribuir convites e para você vir numa reunião agora, dia 1º à noite, ou às 7 ou às 9 da noite. E eu queria desafiar todos os nossos coordenadores, supervisores, líderes de células e auxiliares a estarem conosco nessa reunião. Se você já recebeu, se cadastra. Se você não recebeu, cobra teu líder de célula, fala para ele cobrar o supervisor, para cobrar o pastor e mandar mensagem agora aqui, já direto, tirou um intervalinho para você mandar no culto até. Se você não recebeu ainda, pode mandar só agora e depois você não pode mais olhar o WhatsApp, tá? Para você poder ser abençoado aqui nessa noite através da mensagem depois. Mas para você estar conosco lá nesse dia, nós já temos 100 promotores aqui da igreja, mas nós precisamos de 300, falta 200. Então é com você mesmo. Se você não é líder, não tem problema, quiser participar com a gente, pode se inscrever, pede para o líder da tua célula mandar para você o link, se cadastra lá, coloca as suas informações, escolhe a reunião que você quer participar, vem participar com a gente e você vai ganhar alguns brindes lá já para ajudar a gente a divulgar o evento. Mas além de tudo isso, ora por isso, porque essa noite do dia 29, a semana toda, e principalmente o dia 29, com as 40 mil pessoas lá, eu particularmente estou orando por 10 mil conversões. Só que eu preciso da tua ajuda para levar teus amigos também, tá? Então,
Estamos juntos aí nesse projeto, nesse processo de unidade, que é algo completamente novo aqui no nosso país, aqui no Brasil. Chega de aviso, né, gente? Muito aviso, essa igreja é tão dinâmica, tão grande aí, dá-lhe aviso para ter também. Só não esquece de se cadastrar depois para a gente e participar conosco agora na quinta-feira, dia 1ª à noite, que vai ser aqui no Castelinho do Batel, tá? Vamos para a mensagem de hoje? O tema da mensagem de hoje é valente. Como podemos ser valentes em meio às dificuldades e medos do nosso dia a dia? Como eu e você, em meio às novas delações junto com a Lava Jato, como eu e você, em meio às crises que nós vivemos em casa, as dificuldades do nosso dia a dia e os medos interiores que muitas vezes nós temos também, podemos sim sermos valentes e perseverantes na fé e não nos abalarmos tanto com tantas coisas que acontecem nos nossos dias. Quando a gente fala de valente, queria começar conversando com vocês um pouquinho sobre medo. Quais são os seus medos? Compartilha com a pessoa que está ao teu lado aí. Fala assim, eu tenho medo de altura. Fala aí, qual o medo que você tem com alguém que está pertinho de você aí? Se você não conhece ainda, cumprimenta, pergunta o nome. Seja educado, mostra que você é sim aqui de Curitiba. E eu trouxe também alguns medos, queria pedir para o pessoal lá de baixo ir colocando para mim. Ali no telão, para você dar uma olhadinha, eu selecionei alguns medos um pouquinho diferentes. Talvez você se identifique com alguns desses medos aqui, tá? Conhece alguém que tem ablutofobia, medo de tomar banho? Tipo cascão assim, conhece, né? Todo mundo, não precisa apontar, gente, fica feio aí, tá? O negócio é mais complicado. Próximo aí, anaptofobia. Esse tem bastante também. Eu já tive nesse medo aí. Próximo. Vai mais um medo para você aí dar uma olhadinha. Apifobia. Alguém aí? Fora minha esposa que é extremamente alérgica, mais gente aí também. Se o cara é alérgico, provavelmente tem medo de abelha mesmo, que tem que sair do lugar. Mais uns aí para você dar uma olhadinha. Atiquifobia. Medo de fracasso. Esse eu já tive bastante ano passado. Próximo. Bibliofobia. Quem tem isso aí? O cara está fazendo TCC, aí ele tem medo desse aqui, Começa a dar umas fobias novas, né? Próximo aí. Seralnofobia. Trovão. Cachorro tem bastante, né? Alguns aí eu sei que tem bastante. Quando dá um trovão, minha esposa aperta meu braço um pouquinho mais forte. Sinofobia. Próximo. Alguém tem medo de cachorro aí, gente? Tipo chihuahua pequenininho. Alguns aí também. Não estou falando do Rottweiler, né? Babando assim na tua frente, que aí todo mundo sai correndo, né? Agora é o pequenininho, aquele bem mansinho assim, tem gente que não chega perto, né? Copofobia. Essa aqui é boa. Você tem medo disso daqui? Fadiga. O cara tem, eu tenho copofobia, tenho medo de fadiga, então eu já não faço nada, fico em casa lá, só vendo Netflix, nesse estilo já, né? Próximo aí. Courorofobia, isso aí. Isso. Medo de palhaço. Eu tenho um amigo que tem pavor de palhaço, um amigo meu se fantasiou esses dias lá, o cara saiu correndo lá no acampamento. Esse eu conheço alguns, tá? Próximo aí. Galeofobia ou gatofobia. Esse aqui, vou denunciar, é a Maíra. A Maíra tem medo de gato mesmo aqui do Ministério da Juventude. Se ela vê um gato, ela trava, gente. Não precisa nem ser preto, qualquer cor ela trava mesmo, tá? Próximo. Radiofobia. Medo de inverno. Tipo Game of Thrones, assim, sabe? Né? Quase nesse lado aí já. Próximo. Insectofobia. Eu vou entregar alguns irmãos aqui hoje. Esse aqui é a esposa do nosso pastor Michel, a Silvana. Se tiver uma mariposa aqui, voando, um bicho, ela sai correndo no meio do culto, pode estar orando, pregando, o que for, gente. O negócio é sério. Estamos acabando. Esse aqui, quero ver quem tem. Selenofobia. Quem tem medo da lua? Gente, é verídico, isso aqui é verdade. Eu achei num site super comprovado, tá? Tem gente que tem medo disso. Esse aqui tem um amigo meu que tem também. Laxanofobia. Medo de vegetais. Sabe um brócolis gigante chegando assim, cenoura. O cara tira até o orégano da pizza. Mais ou menos nesse nível, tá? Os últimos dois. Onfalofobia. Medo é um negócio meio sério, não sei, né? Mas às vezes a pessoa não gosta do umbigo, aquele umbigo meio sujo e tal, mas às vezes tem alguns aí também que são muito chegados. E o último, vou pedir para você ler, eu não vou ler esse medo aí, tá? Eu não vou ler esse daí, gente. Pessoas que têm medo de palavras grandes.
é verídico, tem pessoas que têm essas fobias de verdade, o cara sofre, dá um espasmo lá, dá um negócio ruim quando vê um negócio desse, tá? Essa é só uma seleção pequena aí, terminou os medos já, que eu fiz para mostrar para vocês. E quando a gente vai conversar um pouquinho sobre medos, a gente começa a perceber, gente, a lista que eu procurei, esse aqui é quase nada comparado à lista que tinha com todos os nomes de medos possíveis e impossíveis naquele lugar lá também. Mas brincadeiras à parte, e alguns medos aqui que são sérios, que nós vimos na vida de algumas pessoas, fora o medo que talvez você tenha compartilhado com alguém que está pertinho de você. De repente você falou, tem medo de abelha, né? Eu tenho medo de cachorro, de altura. Ou o medo que as pessoas mais têm, que é cobra. Esse é o número 1, numa pesquisa mundial aí também. Queria pedir para o pessoal colocar mais uma imagem ali no telão, que é um medo, foi feita uma pesquisa com quais são os principais medos dos países, tá? Se o pessoal estiver lá embaixo, lá, quiser, puder colocar, aí. Essa é uma pesquisa da Exame, tá? Então você vai pegar aqui, no Brasil, né, esses em azulzinho, nós não sei, né, mas a pesquisa pelo menos vai dizer que esses países têm muito medo de mudanças climáticas. Já outros países ali, Estados Unidos, Canadá, Austrália, têm muito medo do Estado Islâmico, por razões óbvias também, tá? E cada um tem medo de alguma coisa. Alguns países em guerra lá, por exemplo, tem medo da China, outros têm medo do Irã, né? O pessoal ali mais da Ucrânia e algumas separações ali tem medo da Rússia, e os países foram fazendo umas pesquisas. Mas sabe, quando a gente começa a falar de medo, pode tirar lá e voltar para as imagens. Quando a gente começa a falar de medo, a gente começa a perceber que nós temos sim, não só medos simples, ou medos às vezes até muito antigos, como o cara tem um medo natural de altura, ou não gosta de altura, alguma coisa do tipo, mas cada um de nós também tem alguns medos interiores. Medos que provavelmente não foram aqueles que você compartilhou aqui agora há pouquinho, ou talvez levantou a mão, ou indicou algum amigo seu, desses que nós colocamos aqui na frente agora há pouco. E sabe, quando você começa a olhar para dentro de você mesmo e começa a pensar, quais são de verdade os meus medos? O que tira a minha paz de verdade? O que tira o meu conforto ou a minha segurança? E além de você fazer esse exercício, eu fiz quando estava preparando a mensagem, sabe? Comecei a pensar quais são os meus medos. Eu não tenho tantos assim, mas algumas coisas comecei a sondar o meu coração e eu comecei a perceber que eu tenho medo sim de não poder estar perto o suficiente da minha família, ou no caso da minha esposa, para protegê-la caso ela precise. Talvez você já tenha até filhos e talvez o medo seja muito próximo disso. Afinal de contas, a nossa sociedade vai de mal a pior em várias condições, principalmente na violência. Ou algumas coisas que volta e meia passam na minha cabeça e eu coloco em oração para que o Senhor me ajude a lidar. Eu tenho muito medo de não chegar aos 42 anos de idade, porque essa foi a idade que minha mãe faleceu por causa de um tumor no cérebro, fruto de um erro médico. Bobeira, mas cada um de nós tem alguns medos. Meu medo não é da morte, não me entenda mal, mas eu tenho medo de não poder estar presente para estar junto com a minha família, como aconteceu no meu caso com a minha mãe pelo falecimento. Quais são os teus medos interiores? O que tira um pouquinho mais da tua paz? O que você começa a pensar em algumas situações aí um pouquinho mais complicadas? Quem sabe no teu caso pode ser medo de fracasso, pode ser medo de não ser aceito, pode ser talvez de não ter mais nem esperança. E talvez você tenha chegado aqui no culto hoje sem esperança. Alguns aqui têm medo do futuro, do amanhã, da segunda-feira. Sabe, a Bíblia traz para nós diversas histórias de personagens que tiveram medo em situações diferentes. Josué, assim que havia acabado de assumir a liderança do povo, em Josué, no capítulo 1, a gente pode ver diversas vezes Deus falando para Josué, eu sou contigo, não tenha medo, para ajudar Josué a enxergar que ele era realmente aquele que havia sido escolhido para liderar o povo de Israel naquele momento. Ou os irmãos de Davi e todo o povo que estava morrendo de medo de um gigante chamado Golias. Os soldados que abandonaram Gideão, os discípulos nos últimos momentos de Jesus, porque no final das contas, a gente lembra muito de Pedro, mas não sobrou ninguém. Ou Ananias, logo após a conversão de Paulo, ao ficar cego por 3 dias, e o Senhor se revela a Ananias e pede para que Ananias vá lá orar por Paulo, naquela época ainda chamado de Saulo. E ele estava morrendo de medo de ir naquele lugar, porque
achava que ele ainda era um perseguidor e não havia conhecido o Senhor. Todos nós temos medos, incertezas, dúvidas e coisas que talvez você não tenha coragem de confessar para alguém, mas são coisas muito particulares ou muito pessoais nas nossas vidas. E sabe, tantas histórias que a Bíblia nos coloca e mostram o lado humano dos servos do Senhor, assim como nas nossas vidas. E conosco não é tão diferente. Em meio às lutas e às dificuldades do nosso dia a dia, nós facilmente nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, e aí começa a bater um desespero, e nós não nos lembramos que Jesus é aquele que a palavra de Deus nos mostra, que pode sim acalmar as tempestades da nossa vida. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 14, a gente vai ler e vai estudar nessa noite, a partir do versículo 22 até o versículo 31, um texto um pouquinho mais conhecido, onde Jesus tem um encontro com seus discípulos ao andar sobre as águas e encontra eles no barco. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite, assim como o Senhor já ministrou no meu coração, preparando essa mensagem. Nos ajuda a entregarmos diante do Senhor os medos, receios, incertezas e dúvidas que temos no nosso coração, para que possamos viver como valentes realmente no Senhor, Deus. Fala conosco nessa noite, usa a minha vida aqui nesse lugar, Pai. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O texto nos ensina que Jesus é sim Senhor sobre todas as coisas. E hoje vamos aprender a lidar com os nossos medos e dificuldades do dia a dia. Para que possamos ser valentes e aprendamos a lidar com os medos do nosso dia a dia, as dificuldades, problemas, a primeira lição que nós precisamos aprender nesse texto é que algumas tempestades servem para o nosso aperfeiçoamento. Algumas tempestades servem para o nosso aperfeiçoamento. Logo no primeiro versículo que nós lemos aqui, nós podemos observar que Jesus havia acabado de realizar um milagre tremendo na multiplicação dos pães e dos peixes, e tinha uma multidão. A Bíblia vai dizer que haviam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que naquela época, infelizmente, ainda não eram contados. E aí a gente começa a observar aquela multidão toda chegando perto ali do Senhor, e os discípulos empolgados com o milagre que havia acontecido, porque afinal de contas, com simplesmente 5 pães e 2 peixes, Jesus havia sido capaz de alimentar uma multidão de pessoas, o que é algo inexplicável. E esse texto, ele traz uma certa inquietação. O versículo vai mostrar para a gente que Jesus aqui impeliu ou ordenou que os discípulos, enquanto ele ainda despedia a multidão, ele fez isso para que os discípulos fossem para o barco. Eu lendo esse texto, estudando o texto, comecei a pensar: Senhor, mas por que os discípulos não puderam ficar ali enquanto o Senhor estava despedindo a multidão? Qual é o problema? Eles já participaram do milagre, já ajudaram a distribuir os cestos, a colher os cestos e tudo mais. E aí comecei a estudar um pouquinho mais e pude observar em outro texto paralelo, em João, no capítulo 6,
versículo 14, no versículo 15, onde o texto vai começar a mostrar que no meio das pessoas que estavam lá assim, participando daquele milagre, ouvindo as palavras de Jesus, já existia um grupo muito forte que, a partir dos milagres que Jesus já havia realizado, inclusive aquele último ali que para eles havia sido muito sobrenatural e totalmente diferenciado, que queriam que Jesus fosse coroado finalmente como o rei dos judeus. Mas Jesus já sabia disso. Jesus sabia disso de uma maneira tão intensa, e ele sabia também que os seus discípulos ainda não estavam preparados para lidar com isso. E se eles estivessem juntos naquele momento em que o povo começasse com essas ideias, provavelmente os discípulos iriam fazer a mesma coisa e iriam buscar coroar Jesus como rei naquele momento. Mas não foi para isso que ele veio. Ele não veio para reinar o povo de Israel, ele veio para salvar as nossas vidas. Então, Jesus, ainda talvez na tua versão vai estar como ordenou ou impeliu os seus discípulos para que eles fossem direto para o barco e fossem para o meio do mar. Não só porque Jesus iria se separar para orar, que é o que ele faz aqui também, mas Jesus aqui já estava preparando os seus discípulos, em primeiro momento, para livrá-los de algo que eles não saberiam lidar, e no segundo momento, para testá-los e aperfeiçoar a fé dos discípulos. E sabe, mesmo Jesus tendo os livrado disso, Jesus os havia mandado para um barco, para um mar bravo ou quase uma tempestade de vento contrário, e eles estavam lá no meio do mar. A Bíblia vai falar aqui que eles já estavam na 4ª vigília da noite, ou lá após as 3 da madrugada, e Jesus continuava orando. Só que dessa vez Jesus não estava com eles no barco. Jesus já havia os testado anteriormente. Em Mateus 8 a gente pode observar quando Jesus está dormindo embaixo do barco, os discípulos estão em cima do barco, eles encontram uma tempestade e desesperados vão até o mestre, acordam a Jesus e pedem para que Jesus suba, e Jesus sobe e simplesmente acalma aquela tempestade. Mas agora Jesus não estava com eles, não fisicamente, mas Jesus sabia o que passava no coração e sabia o que estava acontecendo exatamente naquele momento, lá naquele barco. Não está aqui na Bíblia, mas eu fico imaginando as conversas dos discípulos lá no meio da tempestade. Às vezes eu fico viajando um pouco assim, por que a gente foi obedecer? Por que a gente não ficou lá em terra, que era muito mais seguro? Por que a gente está aqui agora no mar e o Senhor não está conosco? E o desespero batendo no coração de cada um deles. E algumas vezes na nossa caminhada de fé, no momento, nós também não entendemos o que o Senhor quer nos mostrar, ou o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Estava semana passada num congresso de acampamentos cristãos em Foz do Iguaçu, e aí um dos preletores, um amigo querido, Marcelo Gualberto, da MPC, líder de acampamento, pastor aí já muito antigo aqui no Brasil, estava contando uma história, e ele precisa entender que quando o Senhor pede alguma coisa para a gente fazer, a gente precisa fazer, como foi no caso dos discípulos aqui, de irem para o barco, mesmo sem entender. E aí ele contou uma história na vida dele que ele é um cara fanático por futebol e por um clube que, tudo bem, que é o Atlético Mineiro, tá? Não sei quais são os partidários aí, eu não sou um deles, mas cada um com seus problemas. E aí ele contando a história que ele é tão fanático que se for jogar, em outro lugar ele vai atrás, se ele puder e tudo mais. Em uma situação ele estava contando, não lembro qual foi o ano, o Atlético estava jogando lá em Belo Horizonte, no Mineirão, e era uma das, não sei se semifinal, alguma coisa assim, da Libertadores, e ele queria comprar o ingresso, mas se enrolou com as datas, então não conseguiu comprar, e estava esgotado, não tinha ingresso mais. E aí ele dirigindo o carro dele um dia, passando do lado do estádio, você que gosta de futebol vai me entender um pouquinho mais também, aí daquela assim, vou parar ali, vai que sobrou algum, vai que abriu um novo lote, sei lá o que aconteceu, Ele passou do lado do estádio, parou o carro, foi até a bilheteria do estádio, não tinha mais ingresso, chegou na bilheteria e conversou assim, moça, não tem mais nenhum mesmo, não é possível. Aí a moça falou assim, tem, acabou de abrir um lote de ingressos aqui, que a torcida lá do oposta não veio toda, então a gente vai vender um pouquinho mais, mas é caro. Daí ele, quanto é? R$500. Aí, meu Deus do céu, R$500. Aí naquela mesma hora, quando ele estava conversando com a atendente daqui, a mulher lá dentro da cabine,
Deus falou com ele assim, falou assim: Marcelo, dá os R$500 para uma família que está precisando. Aí ele: Senhor, mas e o Atlético? Libertadores, Senhor. Vai que esse é o ano, e eu não vou estar lá, e agora é possível? E Deus, e a mulher na frente, ele ali, né, aqueles segundos ali conversando com Deus na hora assim: Deus, mas qual o problema? Eu ajudo a família também lá, mas deixa eu ir no jogo. Aí Deus falou assim: você não vai no jogo. Ou melhor, você não vai comprar o ingresso. Você vai dar o dinheiro do ingresso para essa família. E aí ele conversando e a mulher cobrando ele: o senhor vai querer comprar mesmo? Ela falou assim: moça, não vou comprar mais. Deus pediu para não comprar o ingresso. A mulher não entendeu nada, mas continuou lá trabalhando e ele foi embora. Passou na casa dessa família que Deus tinha pedido para ele para ajudar, entregou um envelope com essa oferta, que abençoou muito aquela família que estava precisando. E ao chegar em casa, um amigo dele ligou e falou assim: Marcelo, comprei 2 ingressos para o jogo aqui do Atlético, um é meu e um é teu. Separa aí, prepara a camiseta que a gente vai assistir o jogo juntos. Aí ele já: glória a Deus, pô, né? Então ouvi a voz de Deus, que bênção, que coisa especial, tremenda. E aí ele, em casa, antes do jogo ainda, o Espírito começou a incomodar ele e falou assim: Marcelo, publica no Facebook essa história, de que você foi comprar e tal. Aí ele disse assim: Senhor, mas esse negócio de Facebook, o pessoal fica compartilhando tanta coisa, tem gente que fica aí falando mal dos crentes e tal, aquela coisa toda, e vai que dá problema, e já, né, complicaram essas coisas. Eu disse: Senhor, precisa mesmo? Aí Deus falou assim: vai, estou pedindo para você, posta lá. Aí, tá bom, né, Senhor? Aí, né, postou lá a história, como tinha acontecido, e aí a galera começou a curtir. Ai, que legal, glória a Deus, e conversa vai, conversa vem. Deu algumas horas, um empresário, amigo dele, ligou para ele e falou assim: Marcelo, eu li a história que você colocou no Facebook, achei muito legal, e Deus pediu para eu falar um negócio para você. Para cada gol do Atlético, eu vou dar R$2.000 para o teu acampamento de oferta. E ele tem um acampamento lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pertinho de Belo Horizonte. Aí ele, glória a Deus, pensando que ia entrar lá uns 2 golzinhos, alguma coisa assim. Sabe quando deu aquele jogo? 6-2. Deus é bom, não é bom? Ele ganhou de oferta daquele empresário R$12.000 para o acampamento. Imagina se ele não tivesse escutado assim: não tem problema, vou comprar o ingresso aqui mesmo de uma vez. Olha só tudo que ele tinha perdido. Olha só como o Senhor estava provando naquele momento e aperfeiçoando a sua fé naquela situação. Se Deus está te pedindo alguma coisa, obedece. Se Ele está te mandando para uma tempestade, não se preocupe, porque se Ele está te mandando para a tempestade, Ele vai estar com você em todos os momentos. Um dos desafios esse ano aqui para a nossa igreja, para as igrejas da cidade de Curitiba, e eu confesso para vocês que é um receio meu em algumas situações, porque não é porque eu sou pastor também que minha fé é inabalável, é realmente da gente conseguir levar 40.000 pessoas para um estádio, mesmo com as igrejas juntas, porque afinal de contas as igrejas estão entrando mais firmes agora. Está numa unidade com algumas igrejas, tem muitas que estão chegando mais novas agora, então é um desafio. Eu confesso para vocês que a primeira ideia do evento era fazer para 10.000 pessoas, mas Deus é tão bom que já provou para mim hoje que se fosse para 10.000 pessoas já não ia caber, porque já tem 9.000 ingressos vendidos. E sabe, Deus muitas vezes vai nos levar a alguns lugares que nós não estamos confortáveis, não conseguimos lidar, mas isso é a força dele, porque aí ele vai começar a mostrar que não é pela minha força ou pela tua força, mas pela força dele, que coisas sobrenaturais podem acontecer nas nossas vidas e nas vidas das pessoas à nossa volta. Sabe, muitos cristãos têm a ideia errada de que ao obedecer ao Senhor, somente irão andar por águas tranquilas, que não vai dar trabalho, que vai ser tranquilo, susse. Mas sabe, a Bíblia me traz outros textos que mostram que a vida cristã, por mais abençoada, melhor que ela possa ser, ela também é uma vida de lutas. Não é porque eu agora creio no Senhor Jesus, caminho ao seu lado, que eu não passo por lutas e dificuldades. Todos nós passamos. Outras dificuldades, algumas dificuldades podem ser para o aperfeiçoamento. Outras dificuldades, como no caso do profeta Jonas, podem ser para correção, como aquela tempestade e o tempo que ele passou na baleia. Mas algumas tempestades ou algumas dificuldades que nós passamos nas nossas vidas não são causadas pelo Senhor,
elas simplesmente acontecem. Deus é soberano, sim, com certeza, mas nós também sofremos as consequências de uma natureza pecaminosa, de um mundo que jaz do maligno e das decisões erradas das pessoas à nossa volta. Isso é muito difícil para entender algumas vezes, quando a resposta que você tem orado não vem da maneira como você gostaria. Mas mesmo nessas situações, o Senhor não é aquele que causa estas crises, mas é aquele que se revela também em meio às crises, com a sua graça, com o seu amor e com o seu conforto, que só Ele pode trazer aos nossos corações. Palavras não confortam uma pessoa enlutada, agora o Espírito do Senhor conforta. Existem muitas coisas que nós não conseguimos compreender, mas o Senhor é aquele que vem com a sua graça e nos ajuda a lidar nas situações mais difíceis da nossa alma. A segunda lição que nós podemos ver nesse texto: o medo nos impede de ver a presença de Deus. O medo nos impede de ver a presença de Deus. Versículo 25 até o versículo 27 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu fico aqui imaginando a cena. 12 homens, provavelmente barbados, boa parte deles pescadores, um pouquinho mais rústicos, no meio de uma tempestade, de um mar bravo, quando de madrugada, cansados provavelmente, com sono, 12 marmanjos começam a gritar escandalosamente: é um fantasma, é um fantasma, e o pessoal correndo dentro do barco, e aquele desespero e tudo mais. Gente, é um negócio muito cômico, é um negócio meio estranho até para se dizer, 12 marmanjos juntos, né? Pensa que homem é corajoso? Olha lá, hein? Não é todo mundo não. Então tinha 12, e a Bíblia vai dizer aqui que os caras ficaram desesperados, porque afinal de contas, eles não estavam esperando que o Senhor pudesse encontrá-los no barco daquela maneira. Foi algo totalmente inesperado e diferente. Mas eles já haviam vivido um bom tempo com o Senhor e já haviam visto milagres que Jesus havia feito junto com eles, na sua presença. Mas Jesus já havia curado como a filha de um centurião que estava a mais de 6 horas de distância. Eles já haviam entendido que o Senhor Jesus também podia atravessar distâncias sem que eles tivessem que estar naquele lugar e realizar milagres muito distante de onde ele estava. Mas mesmo assim, eles ainda não conheciam verdadeiramente o Senhor. Eles realmente ficaram com muito medo, afinal de contas, desta vez, Jesus não estava com eles no barco, como foi da primeira vez em Mateus, no capítulo 8. Algumas vezes a gente fica imaginando que, se em meio às nossas dificuldades, Jesus estivesse numa sala ao nosso lado, orando por nós, a nossa fé talvez fosse mais forte. Mas sabe, a Bíblia nos diz que Jesus está nos céus intercedendo por cada um de nós. O que é muito melhor. Você não tem nem que esperar a tua vez. Os discípulos não reconheceram Jesus naquele momento, porque eles simplesmente não estavam esperando por Ele. Se tivessem esperado com fé, provavelmente o teriam reconhecido. E por causa disso, realmente acharam que era um fantasma. E, gente, esse negócio de fantasma, tá? Você coloca a luz da Bíblia, fica tranquilo que... Eu vou contar uma história rapidinho, no paralelo aí para você, né? Um tempo atrás eu fui chamado para orar numa casa, o pessoal dizia que escutava vozes, as luzes acendiam e apagavam, e aconteciam uns negócios meio estranhos lá também. Falei, vamos pastor, vamos, bora, vamos lá, sem problema. Aí cheguei lá, o pessoal começou a contar as histórias, dos passos, das vozes, da madrugada e tal. Falei, não tem problema, irmão, vamos orar que resolve. A gente foi junto lá na casa, orou juntos. Sabe quantas vezes aconteceu de novo a mesma coisa depois? Nunca mais. Então, fica atento aí, crente. Está com alguma coisa acontecendo aí que você não sabe explicar? Ora,
onde a luz e as trevas não habitam, e aí você chega lá e vai ser um agente de transformação aonde você estiver também, tá? Fecha parênteses, volta aqui para você tirar a ideia de fantasma da cabeça já, né? Vamos voltar. Em algumas situações, quando nós estamos com medo, nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer ou perceber que o Senhor Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Sabe por quê? O medo e a fé não conseguem conviver dentro do mesmo coração, pois o medo sempre nos impede de perceber a presença de Deus ao nosso redor. Em algumas situações complicadas pelas quais nós todos passamos no nosso dia a dia, a nossa tendência natural normalmente é tentar resolver do nosso jeito. E você vai tentando fazer as coisas do jeito que você bem entende, vai resolvendo e tudo mais, mas existem situações que você consegue resolver. Agora existem situações que, se você tentar resolver, pode até piorar. E aí a gente começa a ficar meio desesperado, e o desespero começa a tomar conta do nosso coração, e a gente começa a tentar resolver de qualquer forma, e esquece que nós precisamos também depender do Senhor em todas as situações da nossa vida. Em algumas situações, quando nós passamos por dificuldades, ou nos encontramos em meio a tempestades da nossa vida, a impressão que alguns de nós têm é que Deus não está conosco. Não sei se você já teve esse sentimento. A impressão de que, seja qual situação você já passou ou está passando, como se você estivesse sozinho, sofrendo, sem Deus por perto. Mas sabe, assim como no texto, Jesus sempre vem ao nosso encontro em meio às tempestades. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 43, quando passardes pelas águas, não se passardes, mas quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Talvez não chegue no momento em que você deseja, pois Ele sabe exatamente o momento em que você mais precisa. Exatamente como Ele fez aqui com os seus discípulos no meio do barco. E aqui no texto, é isso que Jesus faz. Ele espera que o barco esteja o mais distante da terra possível, que o mar esteja um pouco mais violento, e esse aperfeiçoamento dos discípulos fosse um pouquinho mais intenso, para que aí sim, Jesus pudesse vir ao encontro dos seus discípulos. E sabe, nas situações mais difíceis da minha vida, foram os momentos onde a impressão que eu tinha era que Deus estava distante, mas com o tempo pude perceber que eram os momentos onde o Senhor estava ainda mais perto. Em algumas situações, ou em algumas vezes, inclusive me segurando no colo quando eu mesmo não conseguia mais andar com as minhas próprias pernas. Em uma das situações, quando minha mãe já havia falecido, nós recebemos várias pessoas vindo conversar e tentar confortar os nossos corações. Eu estava conversando sobre isso com o pessoal no motivacional de 2 semanas atrás, da galera do PC, e entre tantas pessoas que vieram conversar conosco naquela situação, uma das pessoas chegou para mim, para o meu pai, e falou assim: Lucas e pastor João, na época não era pastor ainda, sabe por que a sua esposa, ou no caso a sua mãe, minha mãe, não foi curada? Aí eu falei assim: porque foi um erro médico, né? A gente tentou tudo que podia, nós oramos e tudo mais. Eu falei assim: não foi por isso, foi porque vocês não oraram com fé suficiente, foi porque vocês não determinaram que o Senhor pudesse curar a sua mãe, ou no caso meu pai, a sua esposa. Gente, o Deus que eu sirvo não funciona dessa forma. Um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é um Deus com o qual eu posso me relacionar determinando aquilo que eu quero ou deixo de querer, mas é um Deus com o qual me relaciono com amizade, onde eu continuo junto com Ele, mesmo algumas vezes não entendendo os propósitos que Ele tem colocado. Se Deus curar, amém. Se Deus não curar, amém também. Porque o mesmo Deus é aquele que vai trazer o conforto, o consolo, que só Ele pode trazer para mim e para minha família naquele tempo. E talvez você esteja aqui nessa noite hoje, pensando nos medos e dificuldades do teu dia a dia, e alguns deles têm te impedido de enxergar o Senhor nas situações que você tem vivido. Talvez o medo de você não ser bom o suficiente, ou quem sabe de não dar conta de tudo aquilo que você tem para fazer hoje. É a faculdade, é o mestrado, é a pós, é a família, é o trabalho, é tanta coisa hoje em dia. Quem sabe o medo de ficar sozinho, o medo de morrer,
incertezas quanto ao futuro, a falta de esperança, ou quem sabe até mesmo um medo de um compromisso um pouquinho maior com o Senhor Jesus. No texto, Jesus estava orando na montanha enquanto os discípulos estavam em meio ao mar agitado. O mestre estava vendo os discípulos e sabia o que passava no coração de cada um deles. E hoje é o dia de você deixar os medos que têm te aprisionado e impedido de enxergar o Senhor Jesus nas pequenas e nas grandes coisas na sua vida. Sabe, muitas vezes quando passamos por lutas e problemas, nós temos a tendência de enxergar somente o problema, mas nós não conseguimos enxergar o Senhor que está tentando nos livrar e vem ao nosso encontro para acalmar a tempestade que se encontra na nossa vida. Quem sabe na tua vida hoje, a dificuldade ou o medo é que alguém descubra quais são as áreas mais ocultas do teu coração, quais são os pecados que você tem lutado há tanto tempo, mas ninguém sabe, e você está lutando sozinho há muito tempo e não tem conseguido vencer. E sabe, nessa noite eu queria te dizer, essa é a noite de você fazer um compromisso novo com o Senhor, de abandonar os medos e começar a um relacionamento ainda maior e ainda mais intenso com o Senhor Jesus, para que na luta contra o pecado você possa encontrar sim vitória naquelas maiores dificuldades que você tem há tanto tempo. Tiago 5,16 vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Por isso quero te desafiar a hoje ainda, após o culto, procurar algum líder da igreja, algum líder de célula, algum amigo teu que você confia, e você vai abrir essa área da tua vida para essa pessoa que você confia, não é para qualquer um. Porque a palavra de Deus vai dizer que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E você vai simplesmente incorporar essa verdade bíblica na tua vida. Porque o medo e o pecado que tem estado na tua vida, tanto tempo que você tem lutado sozinho, e o medo que alguém possa descobrir isso, e as dificuldades que tem passado, tem sim, e você sabe disso, te afastado do Senhor a cada dia mais. Porque afinal de contas, toda vez que você faz de novo essa mesma coisa, a tua primeira reação é vergonha. E você tenta fugir ou se esconder da presença de Deus, o que a gente sabe que não tem como. E aí você deveria orar logo depois, mas você diz: Senhor, mas como é que eu vou orar com essa cara de madeira que eu acabei de fazer coisa errada, agora eu vou pedir perdão, e sei lá quantas vezes eu já fiz. E a gente pensa assim, quando o Senhor está simplesmente de braços abertos, esperando você voltar para os braços dele mais uma vez. Lembre-se, ele sabe o que está acontecendo, ele sabia o que estava acontecendo no barco, ele só está esperando você permitir que ele te ajude nesta área da tua vida, seja através do conforto, seja através da cura, seja através da liberdade, porque você ainda está aprisionado em alguma área da sua vida. Alguns dizem que uma fé forte é uma fé que não se abala. Eu vou mudar um pouquinho e vou te dizer nessa noite, porque eu prefiro dizer que uma fé inabalável só pode ser formada por uma fé que um dia já se abalou. Jesus hoje quer te ajudar a lidar com cada um desses medos e te mostrar um novo tempo de vida, uma nova etapa, um novo nível de fé que você só pode viver ao superar os medos e as dificuldades. E Ele quer te ajudar, mas para isso você precisa permitir que Ele possa te ajudar também. Última lição dessa noite: quando as dificuldades surgirem, mantenha o foco. As tempestades vão chegar, nós não podemos impedir isso. A diferença é como nós conseguimos lidar com as dificuldades, medos, problemas e tempestades que vêm ao nosso redor. Versículo 28 e 29 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando eu ainda estava começando a faculdade, eu morava em São José dos Pinhais, mas vinha estudar em Curitiba, e algumas vezes eu precisava voltar à noite. No comecinho eu fazia de manhã, mas às vezes tinha algumas coisas à noite na faculdade, e precisava voltar à noite para casa. E
naquela época, com 17 anos, eu devia pesar uns 60 quilos, 65, sei lá, então era só o osso mesmo, né? E a cabeça mesmo, que era grande desde aquela época. Mas eu lembro que daí, em São José, o apartamento que a gente morava era um pouquinho mais longe, então eu tinha que parar bem no centro e tinha que andar uns 3 quilômetros até em casa, pelo centro da cidade. E por mais que não seja Curitiba, o centro de cidade normalmente não é um lugar tão legal de ficar se andando de noite, né? E aí eu ia para casa assim, né, super atento e olhando todo mundo que estava perto da rua lá, morrendo de medo que alguém pudesse me assaltar ou que tivesse algum problema, alguma situação. Se você via uma pessoa, você desviava. Você via um grupo, você virava a quadra e tentava ir para o outro lado lá também ainda, né? E aí você já passou por isso também em algumas situações aí. E a gente tem esse receio, a gente tem esse medo, acontece com todo mundo. Mas algumas dessas vezes, meu irmão estava comigo. Não o Lincoln, porque daí também não dá, a força dele não vai superar, mas o Léo, você que conhece meu irmão mais velho, o Léo, meu irmão, ele é um cara bem forte, né? Tanto que a última vez que a gente chegou a brigar, a gente tinha 15 anos de idade, porque eu percebi que não tinha mais jeito mesmo para mim. Nunca teve, na verdade, mas eu acreditava ainda que podia existir, né? Quem não conhece ainda, você tem uma ideia da força do rapaz aí, é quase como se uma coxa minha dá duas dele, tá? Só para você ter uma ideia, tá? E não é gordura, é músculo mesmo, então o negócio é um pouquinho mais sério. Então não dá, né? Então, graças a Deus eu tenho meu segurança particular, eu digo dessa forma, eu prefiro assim. Mas algumas vezes ele estava comigo. E aí quando ele estava comigo, eu nem reparava ninguém que andava na rua. Estava tranquilo, de boa. Se pudesse, estava até com o celular assim, mostrando e falando lá. Porque afinal de contas, eu estava com o meu irmão mais velho lá, que era muito forte. E eu achava que eu tinha a segurança porque ele estava comigo. E se ele pudesse estar todas as vezes, seria melhor ainda. Mas não estava. Mas quando estava, ai, que tranquilidade. Andava assim, feliz pelas ruas, sem medo de nada. Mas sabe, algumas vezes nós temos a impressão de que por ter um irmão mais velho, ou talvez por causa da sua conta bancária, profissão, qualquer outra coisa, nós temos uma segurança. Mas sabe, essa segurança não é verdadeira. Assim como aqui no texto, nós todos sabemos que o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos e nas situações, mas ao mesmo tempo, nós nos sentimos mais seguros quando estamos no controle da situação ou quando temos algumas garantias, que pode ser sim o dinheiro, a profissão, talvez um cargo público ou um irmão mais velho. Mas sabe, isso é uma falsa impressão de segurança, porque por mais precavidos que nós todos aqui possamos ser, ainda estamos vivendo num mundo e sofremos as consequências e erros do pecado de outras pessoas. E antes de você julgar Pedro, se é que você já não julgou nesse texto, porque ele começou a afundar, lembre-se que ele foi o único discípulo que andou sobre as águas, por mais que afundou, mas ele foi o único, tá? E agora, sabe, quando ele conversa com o Senhor, reconhece a Jesus e pede, mestre, se é o Senhor mesmo, me chama junto e me faz andar sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas, o que Jesus queria dizer para ele é falar assim, Pedro, sai do barco, sai daquilo que você considera como segurança, porque é mais seguro estar sobre as águas, em meio a uma tempestade, ao meu lado, do que naquilo que você tem como segurança, que é esse barco no meio da tempestade. E sabe, na nossa vida nós precisamos entender que nós precisamos buscar essa segurança, o lugar mais próximo do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que pode sim acalmar as tempestades, e mesmo com Ele, em meio a uma tempestade, esse é o lugar mais seguro. E hoje é o dia para você começar a andar assim como Pedro, pela fé. Pois está no dia de você deixar aquilo que você tem como segurança e que tem sim te impedido de viver novas coisas com o Senhor. Alguns aqui talvez estejam se limitando a viver novas coisas com o Senhor porque ainda acreditam que a profissão, o dinheiro ou qualquer outra coisa, talvez o irmão mais velho, seja uma segurança que você tem. Mas em meio às incertezas, delações e coisas complicadas que vivemos no nosso dia, nada disso é uma segurança para cada um de nós. Ao sair do barco, já andando sobre as águas, Pedro teve medo, como provavelmente cada um de nós aqui, se tivéssemos no lugar dele, também teríamos. Pode parar de julgar aí e achar que você é melhor que Pedro, porque afinal de contas,
ele estava assim andando sobre as águas, mas quando o vento começa a aumentar, ele começa a chegar perto do Senhor, ele tira os olhos do Senhor e começa a afundar. Da mesma maneira como nós, ao passarmos por lutas, problemas, dificuldades, tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar mais para os problemas, a olhar mais para as dificuldades e lutas que nós estamos passando. Mas quando as dificuldades, os medos e as tempestades da vida surgirem, e elas vão surgir, lembre-se, você precisa manter o foco. O Senhor está no controle, sempre esteve no controle e continuará no controle de todas as coisas. Algumas vezes, principalmente quando eu estou um pouquinho mais cansado, e talvez isso aconteça com você também, aí eu começo a ficar mais inseguro, começo a pensar mais besteira, começo a ficar assim, né, olhando muito para a grama do vizinho, sabe como que é? Aquele trabalho, pô, Senhor, faço o mesmo trabalho que aquela pessoa, mas ele ganha mais. A gente nunca olha para quem ganha menos, né? Você olha para quem ganha mais sempre assim, né? E você começa a julgar e vai, não sei o que e tal. E algumas vezes isso acontece na minha vida, como provavelmente acontece na tua também. E aí começa a incomodar e as minhocas na cabeça vão começando a aumentar. E uma das vezes que isso aconteceu, há um tempo atrás, Deus começou a falar comigo assim: Lucas, não foi eu que te chamei? Foi, Senhor. Então fica tranquilo que eu vou prover. Para de olhar para o lado, para de olhar para trás, para de olhar para frente e começa a olhar para cima, porque eu vou guiar a tua caminhada. E muitas vezes na nossa vida o que nós precisamos fazer é parar de olhar a circunstância ao nosso redor e voltar a olhar para a cruz de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é aquele que vai sim acalmar as tempestades que estamos vivendo. Eu lembro que quando estava para casar com a minha esposa, nós começamos a fazer as economias, planos para guardar dinheiro, né? E a gente tinha várias promessas de algumas coisas que iriam acontecer, mas naquele ano, mais da metade das promessas não aconteceram. Ou seja, o orçamento que nós havíamos pensado em guardar, já não tinha como guardar mais também. E aí a gente noivou a dezembro, janeiro, para casar em novembro. Chegou em agosto, nós já tínhamos pagado algumas coisas, né? Mas nós queríamos muito fazer um casamento aí, não para muitas pessoas, mas uma festa legal, uma coisa bonita, um marco de verdade. E isso não é tão barato, por mais que a gente tenha tentado acertar orçamento, né? Você que já casou aí, já pediu desconto de um monte, orou de joelho e tudo mais aí, né? Mas chegou em agosto e um dia a gente sentou juntos para conversar e ver as planilhas e orçamentos e falamos um por outro assim: não vai dar, não tem como a gente casar sem ficar com dívida, não vai dar para pagar tudo que a gente vai pagar ainda. As nossas famílias nos ajudaram, mas elas não têm condições para nos ajudar tanto assim. Graças a Deus por aqueles que têm, no nosso caso foi um pouquinho diferente. E aí a gente estava lá batalhando e tentando. E aí a gente sentou, orou juntos, começamos a conversar e falou assim: não vai ter como. Vamos cancelar tudo, ver se tem como devolver parte do dinheiro que a gente já investiu e já pagou por algumas coisas. E vamos fazer o mais simples possível, o mais barato possível. Tira o sonho, a gente vai casar, mas vai ser mais simples. Mas sabe aquele negócio assim: Deus, mas por que eu não posso? Por que eu não posso casar e ter um negócio legal? Não era esbanjar, gente, longe disso, não tinha nada disso. E aí Deus começou a confirmar nosso coração, só dizendo assim: vai, pode ir que eu vou abençoar. Sabe, o salário não aumentou. A gente teve mais trabalho, mas o salário continuou o mesmo, para os dois. Ela tinha 3 trabalhos, eu tinha 2, mas não melhorou nada de dinheiro. E eu não sei te explicar como, até hoje, nós conseguimos casar e no dia do casamento estava tudo pago, sem dívida nenhuma. Só Deus, gente. Em meio às lutas e às incertezas e às vezes inseguranças, o Senhor é aquele que pode sim se revelar aos nossos corações. E sabe, mesmo quando eu vim para trabalhar aqui na igreja, muitas pessoas falaram assim: Lucas, por que você vai sair da segurança do banco? Um banco privado, não era público, trabalhava com marketing no HSBC, e aí por que você vai sair de lá e vai para uma igreja? Gente, eu vim para cá ganhando 1/5 do que eu ganhava no banco, e o pessoal não conseguia entender, e eu conseguia porque Deus tinha falado. Só que, sabe aquela segurança ou falsa segurança, a impressão que você tinha? O banco hoje nem está no Brasil mais, gente. Qual é a segurança que eu e você podemos ter nas instituições que trabalhamos, os lugares que fazemos? Não tem, gente. Você acha que tem, mas não tem. Está na hora de você parar de olhar para os problemas e voltar a olhar para Jesus. E quando você sair daqui hoje,
já quero te adiantar, os problemas vão continuar. Não é porque você veio na igreja que não vai ter problema mais. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará com você em todos os momentos, irá ao seu encontro em meio à tempestade. Sabe, o mar agitado, a tempestade, é simplesmente o caminho que Jesus teve para se encontrar com seus discípulos. Esse é o Senhor, aquele que quer ter um encontro com você nessa noite e acalmar as tempestades que você está vivendo. A única maneira de sermos valentes em meio aos medos e dificuldades do nosso dia é voltarmos a acreditar e sempre nos lembrarmos de que o Senhor é aquele que já prometeu e continua conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como Ele acalmou a tempestade, é aquele que pode acalmar as dificuldades e problemas pelos quais nós também passamos. Logo depois, continuando o texto, o barco chegou em Genezaré, junto com o Senhor Jesus. Ele chegou do outro lado, e lá do outro lado, Jesus continuou o seu ministério, realizando diversos milagres, diversas coisas. Mas sabe, praticamente ninguém sabia das lutas e tempestades e dificuldades que os discípulos haviam passado, mas a fé deles estava sendo aperfeiçoada para o momento em que o Senhor Jesus não mais estaria na sua presença física com eles. Assim como talvez hoje, aqui, a sua fé precisa ser aperfeiçoada, para que você possa também começar a construir uma fé mais valente, mais ousada. Baixa a cabeça onde você está, quero orar contigo. Muitas das pessoas que encontraram Jesus fazendo os milagres depois dessa situação, não tinham ideia do que havia acontecido. Da mesma maneira que muitas vezes nós também nos esquecemos daquilo que o Senhor Jesus sofreu e passou para que cada um de nós pudéssemos ter hoje livre acesso a Deus e o encontro com Ele. Por isso, nessa noite, queria te confrontar e convidar, se você entendeu essa mensagem e hoje você veio para cá talvez sem esperança, com as dúvidas, incertezas e medos que você não sabe lidar. Talvez tenha pensado até em algumas soluções erradas. Talvez você veio para cá hoje, mas já pensou até mesmo em se matar, em tirar a própria vida. Mas o que Deus mais quer é resgatar a sua vida, sarar as tuas feridas, lidar com os medos que estão no teu coração nessa noite e te levar para um novo tempo de vida, muito melhor, com dificuldades como todos nós temos, mas muito melhor porque Ele estará ao teu lado. Se Deus falou contigo nessa noite e hoje você quer convidar o Senhor Jesus para ser Senhor na sua vida, sabe, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele é aquele que dá livre acesso a Deus. Todos nós somos pecadores, eu também. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso nessa noite talvez você veio para cá até mesmo com medo da morte. Não precisa, porque aqueles que estão com Jesus já têm a certeza da vida eterna ao seu lado. Por isso nessa noite, se você quer hoje convidar o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, levanta a mão onde você está, eu quero orar contigo, te ajudar nesse tempo a fazer essa oração também. Aonde você está? Amém lá atrás, já vi. Tem mais alguém? Amém aqui, pode baixar. Amém, amém. Deus falou contigo, levanta a mão onde você está. Tem mais gente, eu sei que Deus falou com muito mais gente aqui hoje também. Amém, 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 gente. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém, o pessoal ali do ladinho também já. Amém, glória a Deus, gente. Essa noite talvez Deus tenha falado com você que está na hora de você vencer os teus medos. Está na hora de você entregar áreas da vida que você nunca entregou antes e que você está tentando lutar sozinho há muito tempo. Se Deus falou contigo sobre isso especificamente, de você hoje começar a enfrentar os teus medos, entregá-los para que Jesus possa ajudá-lo a cuidar e lidar com cada um deles, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar e eu quero orar com você, porque eu sei que não é fácil, porque eu já tive que viver por isso, eu já tive que entregar medos da minha vida que eu não soube lidar por tantas vezes, incertezas, e eu precisava de confortos que só Ele podia trazer. Fica de pé no lugar onde você está, em nome de Jesus, eu quero orar contigo hoje aqui também. Se você levantou a mão hoje, convidando Jesus para ser o Senhor da tua vida, não para tirada dos medos, como o pessoal que foi de pé agora,
Queria pedir para você vir aqui na frente, aqui do meu lado esquerdo. Eu quero orar junto contigo aqui também. Pode vir enquanto a gente está cantando mais uma música aqui. A gente está quase encerrando o culto. Vem para cá. Você levantou a mão, vem para cá. Eu quero orar contigo. A gente quer te ajudar nessa caminhada. Quer ajudar você a conhecer pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, através de uma célula, de um tempo novo aqui na igreja também, em nome de Jesus. Vem para cá. Não precisa ter medo não. A gente só quer conversar contigo. Pode ficar bem tranquilo, bem à vontade. Diego, pode vir junto com o pessoal aqui. Isaac também já, vem recebendo aqui a galera. Pode junto com o Diego aqui, ó, pessoal. Você que levantou a mão, pode vir para cá. Pode vir. Vem que eu sei que Deus falou com bastante gente aí. Pode vir aqui também, já com o pessoal ali também. Amém. Esse pessoal vai orar contigo ali também. Vamos orar, gente. Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite hoje. Obrigado porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Nos ajuda a lidar com coisas que nós não conseguimos entender tantas vezes, nem compreender. Os nossos irmãos que hoje ficaram de pé aqui, hoje pedindo, Deus, nos ajuda a lidar com o pecado, nos ajuda a lidar com coisas que a gente não está conseguindo há tanto tempo, e conforto e um consolo que só o Senhor pode trazer. Deus, eu quero pedir, Deus, hoje, nessa noite, dá vitória aos meus irmãos aqui. Nos ajuda, se é pecado, a buscar um parceiro que possa ajudar nessa caminhada. Se são outras dificuldades e coisas que ainda não conseguimos entender, conforta e consola os nossos corações com a Tua graça, Deus, em nome de Jesus, Pai. Continua conosco aqui agora, Deus, essa é a minha oração, Pai, no nome santo, santo de Jesus.